1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Pode sentar. O tema da nossa mensagem hoje fala das turbulências da vida. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma turbulência na internet, ou até mesmo você ter passado dentro de uma delas. Mas a turbulência é algo que você está num voo, tranquilo, e do nada começa a tremer tudo. Tem turbulências às vezes que parece que o avião vai cair. E ele pega um rasante tão grande que todo mundo começa a ficar com medo. Quem trabalha, às vezes, na área da Petrobras, pega aqueles helicópteros que saem lá do meio do mar e vai para uma bacia de Campos ou qualquer outra próxima. E às vezes acontece isso com o helicóptero também. Na Barra da Tijuca, alguns condomínios têm os helipontos, e quando eles saem dali, às vezes quando ele vai, ele pega uma rajada de vento que joga o helicóptero, parece que ele vai cair lá embaixo, e quando chega quase lá embaixo, ele consegue aprumar. Turbulência é assim. Às vezes algumas são previsíveis. Às vezes quando você vai passar num voo, e o comandante fala que ele vai se desviar de algumas tempestades. Mas às vezes ele não consegue. E às vezes essa tempestade é tão grande que você está e parece que fica chacoalhando lá dentro do avião. E fica nesse chacoalho e você fica temeroso e às vezes tem gente que grita, tem gente que nunca fala o nome de Deus e nessa hora começa a falar misericórdia e tudo mais, porque pensa que é o fim. Mas nem sempre as turbulências nos levam como o último final da nossa estrada, da nossa vida. E dificilmente um avião que passa por uma turbulência, você nunca ouviu falar que ele caiu, mas ele passou. E as turbulências são assim. Quando a gente está dentro dela, a gente pensa que é o fim, que não tem saída, mas quando você passa dela, você dá aquele alívio. E na nossa vida também é assim. Às vezes a gente está tudo bem, tudo tranquilo, e da noite para o dia, tudo muda. As turbulências vêm, e elas mexem com várias situações da nossa vida. E a história que a gente está falando hoje é de alguém que teve uma turbulência muito grande em sua vida. E esse alguém é Jó. Jó era alguém que diz a palavra de Deus que ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Às vezes acreditamos que as turbulências, elas só devem vir na vida de gente que não é íntegra, na vida de gente que não procura Deus, na vida de gente que faz tudo errado, na vida de gente que mata, na vida de gente que estupra, na vida de gente que rouba. Às vezes a gente fala assim, esses merecem. Mas a Bíblia fala que esse homem era alguém que aos olhos humanos não merecia passar pelo que passou. E às vezes a gente acha que é isso. Tem a ver com mérito,
tem a ver do jeito que a gente age, tem a ver se a gente está ou não próximo de Deus. Mas o que eu quero dizer para você essa noite, que independente se você está perto ou não de Deus, um dia a turbulência vai chegar na sua vida. Às vezes, essa turbulência chega em algumas áreas superficiais, áreas que muitas das vezes nós conseguimos administrar do nosso jeito. Mas também existem áreas e lugares que elas chegam de forma que a gente não sabe o que vai fazer. Que ela chega e tira o nosso chão. Que ela chega e tira a nossa razão. Que ela chega e muda com o nosso emocional. E essa turbulência é algo que muitas das vezes a gente não consegue administrar. A gente perde o chão. A gente perde a referência daquilo que estava acontecendo até aquele momento. E às vezes agimos no impulso. E a história de Jó é interessante porque eu separei aqui aquilo que deram como adjetivos para ele. E o primeiro adjetivo que foi dado é que Jó era um homem íntegro. E na realidade, um homem íntegro é um homem que é honesto. Ele é incorruptível e irrepreensível. Talvez você saiba o que é ser honesto. Ser honesto é você ser sincero, é você não ter máscaras, é você agir com verdade com o outro. Ser incorruptível tem a ver com você não mudar quem você é por aquilo que estão tentando te convencer, seja através da persuasão, ou seja através de um dinheiro, ou de algum benefício. Então, se seu pai e sua mãe lhe ensinam que não é adequado, não é correto você roubar, não vai ter quem chegue para você para te convencer de roubar, que você não vai roubar. Não existe proposta mais indecorosa de valor que possam te oferecer que vai mudar a sua integridade. E isso é um homem incorruptível e irrepreensível. Tem a ver com um homem que, na realidade, ele não tem do que se envergonhar. Talvez aqui eu e você, nessa primeira etapa, nós poderíamos não passar nessa prova. Nós poderíamos até ser reprovado em algumas situações a esse respeito. Porque eu e você, na nossa vida, deslizamos em uma ou outra qualidade dessa de Jó. Mas as qualidades de Jó não param aí. E a segunda qualidade diz que ele era um homem reto. Ser reto aqui tem a ver com justiça. O que é ser justo? O que é você usar de justiça com o outro? Qual é o parâmetro da sua justiça? Isso vai trabalhar dentro de mim e de você, naquilo que eu e você aprendemos como referência, que vem trabalhar a nossa índole, que vem trabalhar o nosso caráter. E isso, que muitas das vezes os nossos pais podem não ter dinheiro, mas lutam para nos ensinar. E às vezes, quando crianças,
quando adolescentes, nós não entendemos às vezes porque os nossos pais são tão veementes com certas atitudes nossas. Atitudes às vezes que nossos pais veem e falam assim: esse não é o caráter que eu tenho que dar para o meu filho. Ele está se desvirtuando. E em cima disso eu preciso intervir. Porque eu não quero que o meu filho aprenda isso dessa forma. E às vezes o pai e a mãe lutam. Lutam dessa forma e o filho não entende. Porque às vezes o pai e a mãe é incisivo. Alguns chamam na conversa. Outros chamam no cinto. Mas chamam e falam: isso não quero para você. E nesse momento que o pai e a mãe fazem isso comigo, e fazem com vocês também, os nossos pais, a gente às vezes não entende. Porque a gente não tem a experiência, a gente não tem a vivência, a gente não passou aquilo que eles já passaram. Eles já viram situações de pessoas sem limites que fizeram seus pais sofrerem. E aquilo ali, por mais que você não entenda, seu pai e sua mãe entendem. Por que está fazendo aquilo ali com você naquele momento? E ele usa daquilo que ele sabe de justiça, porque ele quer a integreza do seu filho. Ele quer a integridade desse filho. Ele sabe que amanhã ou depois ele pode não influenciar mais esse filho. Mas uma coisa ele quer ter o prazer de dizer: eu plantei nesse filho, nessa filha, aquilo que ele vai levar para o resto da vida: caráter. Isso pesa muito. Mas como falei, não é algo que se compra, não é algo que quem tem mais dinheiro tem mais. Mas às vezes quem tem menos dinheiro tem mais. Porque sabe do valor que aquilo vai influenciar na vida de um filho e de uma filha. E isso vai influenciar lá na frente, quando esse filho ou essa filha casar. Isso vai influenciar mais à frente, quando esse filho ou essa filha buscar o seu emprego. Como vai se portar no ambiente de trabalho? Como vai se portar num ambiente familiar que vai ser construído lá na frente? Como vai se portar no ambiente social? E até mesmo no ambiente religioso. São deveres de casa. E é interessante que esse pano de fundo que fala de Jó, se você nunca leu a história, você vai ver como ele era zeloso e cuidadoso com seus filhos. Talvez ele fosse aquele pai que ele queria o tempo todo estar abraçando e cuidando dos seus filhos. Era alguém que deixava com que seus filhos tivessem as suas escolhas, tivesse os locais pelos quais eles queriam ir, mas tinha um momento que ele chamava os filhos para conversa, para saber: e aí? O que está acontecendo? Como foi? Será que você saiu daquilo que eu te ensinei? E a outra coisa que ele fala, das mais importantes, é que ele era temente a Deus. Você pode ser tudo isso aqui. Se você não for temente a Deus, você se torna um legalista. Você vai querer ser padrão
na vida do outro, sem saber da interferência que Deus faz na sua vida. Você pode mostrar para o outro aquilo que você quer que o outro veja, sabendo que Deus conhece o seu coração e a sua intenção. Talvez a sua intenção possa não ter sido de estar aqui essa noite. Algo lhe trouxe aqui. Mas às vezes você não queria estar aqui. Deus conhece a intenção do nosso coração. E às vezes a gente perde tanto tempo querendo mostrar para o outro aquilo que o outro diz de nós que não é. E é interessante, porque Jesus vem falar o tempo todo. E Jesus fala que você não tem como não conhecer uma árvore que não seja através do seu fruto. Eu posso chegar para vocês aqui e falar para vocês assim: na minha casa tem uma coisa estranha acontecendo. Na minha casa tem um pé de manga. Mas você sabe que ele dá abacate? Eu posso tentar te convencer. E quando você vai saber que é mentira minha? Quando o fruto aparecer. Então o nosso fruto diz quem nós somos. Você pode aparentar algo. Você já viu às vezes, vocês que são jovens e que ainda não tiveram um primeiro emprego, e vocês que já passaram por isso, existe um negócio chamado currículo. Vocês já ouviram falar o que é isso? Você já ouviu, Gabriel? Currículo. Você já fez, né? Todos nós mais novinhos, para não dizer o contrário, já fizemos. E o currículo, ele vai dizer quem é você, qual a sua idade, qual é a sua formação, até onde você está estudando ou já estudou, quais outros cursos você fez, e também tem uma área lá que diz do quê? Sua experiência. Sua experiência. E aí, é interessante que às vezes existem currículos que você olha e fala assim: ou essa pessoa é boa demais ou está mentindo muito. Porque bota tanta coisa ali que não bate uma área com a outra, que você fica desconfiado. E aí quem leva aquele currículo, ele leva e fala assim: eu vou conquistar pelo currículo. A empresa vai e fala assim: estou em dúvida com isso aqui. E aí o que aquela empresa faz? Aí ela monta uma seleção. Fiquem antenados aí vocês que não passaram por isso ainda, hein? Ela monta uma seleção. E naquela seleção pega todo mundo que mandou aquele currículo e outros. E aí começa pelas dinâmicas, né? Faz uma dinâmica para ver se a galera consegue lidar em grupo, se consegue respeitar o outro. Teve uma dinâmica uma vez que juntaram mais de 500 pessoas no centro do Rio. Ouçam essa aí, hein? Aí juntaram lá e marcaram um horário, 1h da tarde. E aí era 1h30, botaram todo mundo dentro de um auditório e nada de aparecer ninguém. E começou o falatório. Começou o falatório dentro daquele auditório e o pessoal reclamando. Tinha aqueles que falavam assim: pô, não querem saber e tal, deixa eu chegar aqui que eu vou falar e vai acontecer. Vou falar umas verdades. E aí,
Quando foi 15 minutos depois, levantam 2 pessoas do meio do grupo. As entrevistadoras estavam enfurnadas no meio da galera. Aí levantou e falou assim: você. Pode sair. A gente estava querendo ver quem que sabe lidar, quem que sabe esperar. E aí depois continuou. Então são coisas às vezes que você vai pensando e falou, aquele ali já não serve. Às vezes você tem muito papel, mas não tem experiência. Às vezes você tem muito papel, não sabe lidar com o outro. Às vezes você é muito inteligente, não sabe respeitar o ambiente do outro. Que adianta? Às vezes a empresa vai buscar quem tem pouca experiência, mas quem é humilde, quem tem disposição para crescer, porque sabe que aquele ali vai dar valor à oportunidade que está sendo lhe confiada. Então fiquem antenados, vocês que ainda não passaram por isso. Não queiram mentir lá dizendo a experiência que vocês não têm. Mas uma coisa também eu vou dizer para vocês. Vocês participam da célula. E às vezes, vocês são colocados para poder fazer algo na célula. E aí vocês, não, eu não vou fazer. Quando você for trabalhar, você às vezes vai ter que fazer alguma coisa. Você só está perdendo tempo. A igreja está fazendo com que você se desenvolva numa área que você nem sequer sabia. E aí aquilo que você está fazendo na célula, Deus vai te abençoar. Às vezes você traz uma palavra, você vai chegar no teu ambiente e vai falar assim, não, Gabriel, hoje eu queria que você trouxesse para a gente uma dinâmica. Aí você nunca foi na célula, nunca participou de uma dinâmica. Aí você vai falar, e agora? Aí alguém chega na hora e fala para você, aí você fala assim, não, já sei qual eu vou fazer aqui. Vou usar aquela que eu usei lá na célula da irmã Ivonilde, uma vez. Você está tranquilo. Enquanto o concorrente seu está ali, está ó. Faz a diferença. Desprendimento. Ou você acha que quando você vai subindo patamares da sua vida profissional, se você não vai chegando mais perto das chefias, das direções, e as responsabilidades vão sendo maiores, os compromissos vão sendo maiores. Então não pense em chegar tarde, não. Às vezes você faz isso, né? Chega tarde na igreja. Você chega tarde no trabalho, o que acontece? O que acontece, Isaías? Corta? É assim, não é? Né? Tem a tolerância, né? Passou 1 minuto da tolerância, não adianta. Passou 1 minuto da tolerância, é corte. É assim que funciona. Aí, às vezes, a tia Luana reclama com vocês. Está chegando tarde. É para o bem de vocês. Quando alguém chama a nossa atenção, às vezes a gente não entende. Acha que é pessoal. A gente só chama a atenção de quem a gente ama. Quem a gente não ama passa despercebido. Não é, irmã Ivanilde? Você chama a atenção às vezes da sua filha por quê? Você odeia a sua filha? Você ama. Se não fizesse diferença, o que você ia fazer? Deixa ela para lá. O amor é aquele que cuida. E Jó era esse pai zeloso. Mas ser pai zeloso não quer dizer que o pai vai assumir as responsabilidades dos seus filhos, dos atos de seus filhos. Quantos pais hoje choram porque seus filhos fizeram algo de errado? Às vezes cometeram crimes. E quem paga
não é o pai. O pai sofre, mas quem paga é o filho. Porque ele decidiu um caminho. Ele escolheu um caminho que não foi aquele que o Senhor queria para ele e que os seus pais queriam para ele. Mas esse pai zeloso, Jó, ele está lá. Ele é aquele pai que está o tempo todo para ensinar, para cuidar. E Deus é assim na nossa vida. Deus está conosco o tempo todo para nos ensinar, para cuidar, para puxar nossa orelha. E como Deus faz isso? Faz isso através da palavra. Faz isso através de alguém que está próximo a você. E às vezes, quando faz com quem está próximo a você, você pensa que é pessoal. Você leva para o coração. Porque você acha que aquilo ali é para te matar. Você acha que essa turbulência vai acabar com a sua vida. Você acha que essa turbulência vai acabar com o seu estudo. Você acha que essa turbulência vai acabar com o seu casamento. Mas é uma simples turbulência. Algumas vão fazer o avião tremer. Outras vão fazer com que o avião pareça uma montanha-russa. Eu não sei se você acompanhou, mas essa semana, no Cefet, aconteceu ali a morte de 3 pessoas. Uma daquelas pessoas que morreu era enteada de uma amiga minha. Seu marido, há 1 mês e meio atrás, enterrou o pai dele, ou o avô dessa menina. E hoje, ele enterrou a filha. Cada um de nós temos turbulências. Cada um de nós sabe ou não espera qual vai ser essa turbulência. Acabou uma turbulência e entrou em outra. Tem gente que não consegue passar por isso. Tem gente que olha de fora e pode falar que é fácil. Mas talvez tem gente que com uma única perca já desestruturaria a sua vida. Cada turbulência, ela é para a vida individual de cada um de nós. E o que acontece? Essa turbulência, ela é minha, não é sua. A turbulência da minha vida é de um jeito, a da sua é do seu jeito. Às vezes as turbulências são formas de Deus nos moldar. E isso é a parte mais difícil. Porque a gente vê e quer ter uma relação com Deus, somente aquela relação de você estar aqui na igreja, levantar a sua mão, adorar, ouvir uma palavra que fale ao seu coração e que te dê um alimento para a tua semana. Mas na virada da noite, o que aconteceu da noite para o dia? O que aconteceu na vida dessas pessoas que não esperavam a morte? O que acontece na vida de tantas outras pessoas que têm vários tipos de consequências dessas turbulências, que se transformam em dores. Com Jó não foi diferente. Jó era um homem rico. Gente rica compra o que quer. Gente rica não se preocupa com valor. Ela quer, compra. O dinheiro não é o problema para gente rica. E ele era muito rico.
Gente rica daquela época tinha muitos súditos, muita gente que trabalhava para ele, muita gente que cuidava daquilo que ele não precisava se importar. E ele só se importava com o que era necessário. E aí, a gente vê que o livro fala que Satanás fala para o Senhor: Jó é assim porque tem tudo. Quantas pessoas olham para a tua vida e falam que você é assim porque você tem algo? As pessoas querem sentar na janela, mas não querem passar o que você passou para sentar na janela. Quando a gente para e fica pensando ou querendo imaginar o porquê o outro quer estar no seu lugar, você anula a sua trajetória. E aí a gente vê os amigos no meio da adversidade. Jó passa por aquela situação de perda, e aqueles que se diziam seus amigos olham para ele, em vez de serem amigos e ajudar, cuidar, entender o que ele estava passando, olha para ele com um dedo acusador e fala: você está passando isso por causa disso. Mas isso não acontece no Brasil. Eu acho que isso acontece do outro lado do planeta. Você nunca ouviu falar disso? De gente que no momento da tristeza do outro, em vez de ajudar, levanta o dedo acusador. E Jó passou isso dentro da sua família também. Sua mulher. E às vezes aonde você espera um apoio que você não encontra do lado de fora, você fala: o único local que eu preciso desse apoio é não ser abandonado pela minha casa, pela minha família. Mas isso aconteceu. E quem passa por isso fica em momentos desestruturados. Fica em momentos que às vezes parecem insanos. Ficam às vezes em momentos que fogem à realidade da vida e à razão, e às vezes querem até agir por impulso. Se você olhar a vida de Jó, você vai ver vários questionamentos que ele faz a Deus. Por quê? Por quê? Tantos porquês. Porque a gente muitas das vezes quer explicações. E às vezes Deus fica no silêncio. Silêncio. E você está reclamando e Deus está no silêncio. Deus não fala nada. Parece que dá mais raiva, né? Não é? Não está vendo a minha dor? Não está vendo a tribulação que eu estou passando? A turbulência? Parece que Deus abandonou. Todos nós precisamos de ter um momento de reflexão. O momento de turbulência é um momento que nos faz refletir. Refletir sobre a vida, refletir sobre os valores, refletir sobre a caminhada, refletir como está essa caminhada. E essa reflexão nos traz para a intimidade com Deus. Nos traz para o lugar aonde Deus quer nos colocar. E às vezes é uma caverna. Às vezes é um quarto escuro. Às vezes é um isolamento.
Mas é necessário. Porque se você não puxar o freio de mão naquele momento, você destrói a tua vida. Então não reclama quando Deus puxar o freio de mão daquilo que você está querendo ir mais à frente. Você não sabe o que é bom para você. Se for necessário, Deus vai usar pessoas para falar aquilo que Ele tem falado para você e você não tem dado ouvido. Que às vezes a gente faz de ouvido surdo. A gente gosta de ouvir aquilo que faz bem para a gente. A gente gosta de ser exaltado. Se você faz um desenho bonito, você quer que alguém fale, o desenho é bonito. Se o Rafael está tocando lá, Rafael quer esperar o quê? Ô Rafael, ficou bom. Rafael está aprendendo ainda. O processo de aprendizado é ruim, um pouco melhor. Se Rafael entender que agora, do jeito que ele está muito bom, ele não vai aprender. Ele não vai se esforçar mais. Ele já vai achar que já sabe tudo. E quantas vezes a gente age assim? Acreditando que a gente sabe tudo. A gente só vai parar de aprender quando a gente morrer. E não despreze, às vezes, que você vai aprender coisas com crianças ou com gente mais velha, que você sabia de um jeito, fazia de um jeito, e você aprendeu uma forma melhor de se fazer. Uma técnica. Isaías, na área dele lá de solda, possivelmente ele faz vários cursos. E se ele pegar um determinado curso de um professor, de um determinado tipo de solda, vão ensinar de um jeito para ele fazer determinada função. E depois ele vai fazer uma reciclagem, um outro curso, com outro professor, e às vezes ele pode aprender uma técnica melhor, que ele vai ganhar mais tempo. E aí o que vai fazer a diferença para o Isaías é ele falar, eu já aprendi daquele jeito, vou continuar fazendo. Se ele demorava, 1 hora para fazer determinada solda, com a nova técnica, ele faz na mesma qualidade com 45 minutos. O que o Isaías está fazendo? Orgulho. Ele não quer abrir mão daquilo que ele aprendeu anteriormente por algo que está fazendo mais ele ser eficiente. E é isso que acontece, falando no meio do ambiente de trabalho, o chefe dele vai chegar e vai perguntar para ele, Isaías, por que você não está usando a nova técnica? Nós estamos ganhando 15 minutos com essa nova técnica, por que você não quer? E dependendo da resposta que o Isaías for dar, vai determinar se ele vai permanecer ou não na companhia. Não é assim que funciona, Isaías? É assim. A vida real é assim. A gente não vive no meio de um país das maravilhas. Quando a gente fala com os jovens, com os adolescentes, é mostrando a realidade da vida, preparando eles lá para fora e preparando eles para o céu. Que eles entendam o que é caráter, que eles entendam o que é respeito, que eles possam entender que tudo isso, somado, vai fazer a diferença para ele daqui a pouco tempo ou para o resto da vida. Não é o que você aprendeu, aonde você mora, que vai determinar que você não possa mudar. Sonhar um grande sonho e sonhar um sonho pequeno dá o mesmo trabalho. Presta atenção nisso. Se você tem um grande sonho ou um sonho pequeno, vai te dar o mesmo trabalho. É um sonho. Agora, sonhar sem colocar como atitude, correr atrás do seu sonho, vai continuar como um único sonho. O que você tem feito para perseguir o seu sonho?
Esse homem perdeu tudo. Tudo. Perdeu dinheiro, perdeu família. Estava a ponto de perder a sua fé. Desacreditado. Acreditando que algo de tão ruim não poderia cair sobre a vida dele. Porque ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que seguia o ritual. Ele era um homem que chegava cedo. Ele era um homem que orava. Ele era um homem que lia a Bíblia. Ele era um homem que orava por seus filhos. Ele era um homem que se preocupava pelo pecado de seus filhos. Ele era um pai protetor também. E na cabeça dele, Deus nunca poderia fazer aquilo. Quantas vezes a gente faz isso? Às vezes lá na nossa mente ou no nosso coração. Às vezes a gente não externaliza isso para ninguém. Às vezes a gente acha que Deus é mau em algumas atitudes e algumas circunstâncias da nossa vida. E a gente não entende que Deus está cuidando de cada um de nós. E eu quero terminar, que você abra lá no último capítulo 42 do livro de Jó. No verso 10. Jó, capítulo 42, verso 10. É o último capítulo. Se você tiver dificuldade, abra o Salmo 1 e volta uma página atrás. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Quando o Senhor mudou a sorte de Jó? Quando ele orou pelos seus amigos. Pastor, o que tem de diferente nisso? Ele viu que aqueles que se diziam amigos estavam mais como inimigos de sua vida. Estavam com o dedo acusador para ele. E a virada de chave está aí. Deus trabalhou o coração de Jó. Em vez dele ter mágoa e raiva, ele teve compaixão. Enquanto você colocar no seu coração ódio, mágoa e tristeza contra a vida daqueles que se levantam contra você, a sua vida vai ficar travada. É a sua vida. Você vai continuar rodando, e você não sai do lugar. O que esse livro me ensina, com essa experiência de Jó, é que eu preciso ser impactado. Talvez eu tenha motivos para ficar revoltado contra Deus, para ter perdido tudo aquilo que eu tive durante o ano todo, durante tanto tempo. Aquele homem juntou durante muito tempo. Construiu uma linda família. Às vezes a base da tua vida é uma linda família e uma conta bancária que você pode acrescentar recursos lá. Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo para você que isso não pode ser o propósito da sua vida, mas isso é a consequência da sua vida, de quem teme ao Senhor, de quem busca, de quem quer fazer as coisas com retidão, que foge da aparência do mal. Agora, se você vê a aparência do mal e você vai para abraçar a aparência do mal, você não vai crescer. Agora, se você vai por um caminho para você ganhar atalhos e dar volta em alguém, você não vai crescer. Você pode até pensar que ninguém está vendo.
Mas o importante é que Deus está vendo. Isso é o que importa. É Ele que importa. É isso que faz a diferença nas nossas vidas. Eu quero convidar vocês a se colocarem de pé. Vamos abaixar a cabeça. Abaixa a sua cabeça. E nesse momento, você vai pedir ao Senhor para ver as turbulências. Aquilo que tem feito você se mexer. Ou às vezes aquilo que tem feito você paralisar. Porque a diferença entre você se mexer ou se paralisar depende de você. O que você tem feito para você se mexer ou se paralisar no meio da turbulência? Abaixa a sua cabeça. Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e que Tu és aquele, Senhor, que no meio das turbulências Tu estás conosco. No meio das adversidades, Tu fizeste isso, Senhor, na vida de Jó. E Tu pode fazer isso na vida de vários aqui nessa noite, Senhor. Sabemos que as turbulências não vêm para nos matar, mas as turbulências vêm para nos movimentar. Que elas vêm, Senhor, muitas das vezes para nos levar ao secreto. E que muitas das vezes ela vem, Senhor, também para nos levar para a intimidade contigo. Que Tu possa, Senhor, tocar naqueles, Senhor, que nesse momento, Senhor, estão afastados de Ti. Aqueles, Senhor, que sequer querem ouvir do Teu nome. E que o Teu nome seja exaltado na vida de cada um deles, para a glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Tenham todos uma semana abençoada na presença do Senhor.